Tá bom. Eu disse tá bom. Vamos lá. Hoje, terça-feira, primeira terça-feira do mês. Hoje é dia de novena na crença católica, certo? Tem uma santa, né? Uma santa é um dos nomes que se dão à mãe de Yeshua, certo? É Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Socorro Perpétuo, certo? Rapaz, o ser humano é fogo, sabe? A gente fica pensando, vai buscar as cavernas, tá certo? Aqueles tempos ali de sombras, ali, sabe? Ali de ignorância, tempos de poucas informação, tempos de tecnologia zero, certo? Os dados, as informações não existiam, tá certo? A preocupação ali, sabe, era só com a boca, certo? E se proteger dos inimigos, sabe? Dos predadores, aquela coisa toda. E o ser humano era apenas um pedaço de carne, certo? Porra, bicho. E ali, quando caía um raio e não se conhecia o fogo, tá certo? E quando o raio caía, quando trovejava, sabe, ali, sabe, ninguém entendia nada, mas também não atribuíam nada a ninguém, tá certo? Era coisas assim, da mesma forma que o tigre dente de sabre, sabe, rugia, ou outra fera aí, sabe, rugia também, sabe? Eram apenas rugidos, sons, tá certo? Depois disso, a imaginação foi trabalhando, rapaz. E o problema do ser humano, rapaz, ao mesmo tempo que é solução, a imaginação, sabe, é sua condenação. Principalmente naqueles tempos. Mas não, rapaz, mas veja que hoje, sabe, passado milhões de anos aí, nós temos seres ignorantes, rapaz. Seres de caverna, seres pré-históricos, sabe? Seres aí, habitantes de caverna, esses evangélicos aí. E católicos também, e espíritas também, sabe? Pessoas que se dedicam, rapaz, sabe, a acreditar em deuses, sabe? Em crenças assim, sabe? Em coisas metafísicas, coisas fora da física do mundo, sabe? Aí, sabe? Aí, sabe, fora da filosofia, essas coisas de religião, sabe? E se entregam, sabe, a essas paixões, a essas ilusões, sabe? Porra, é foda, tá certo? Agora, em pleno século XXI, bicho, sabe? Coloca século, aí, sabe, 2000 anos para trás, certo? E vai mais aí, coloca 10 mil anos para trás e coloca mais e coloca mais. Chega no tempo das cavernas, sabe? Que tá lá, aquele ignorantão lá, sabe? E hoje tem os ignorantões aqui, tá certo? Seres dominados aí. O que mais me incomoda são os jovens. Outro dia o Horta falou que quem elegeu Lula agora em 2022, quem deu a vitória para ele, foram aqueles que foram garotos, sabe, ali no começo da década do século, sabe, ali nos primeiros anos e nos dois governos de Lula, que foram beneficiados por políticas públicas que garantiram escola, sabe, e trabalho para esses garotos e garotas naquela época, e que se tornaram eleitores aí em 2022, votaram no Lula, sabe, de alguma forma rebatendo a ignorância reinante ao redor. Eu falei outro dia que eu coloquei, rapaz, um evangélico para correr aqui da minha porta, certo? O cara veio fazer aqui, como é que te chama? Catequese na minha porta, certo? Doutrinação. Não fez, bicho, não fez, sabe? Tá certo? Eu não dei chance dele dizer uma palavra, sabe? O que eu até queria ouvir, sabe o que é que ele iria dizer, tá certo? Porque eu não admito isso, rapaz, sabe? Outro dia um pastor explicou, rapaz, que essa coisa aí essa coisa aí dessa volta à Idade Média, sabe? Só que agora, aí, sabe, com o predomínio dos neopentecostais e outros evangélicos aí, rapaz, outros protestantes aí que eu não aceito, sabe? Esses caras, sabe, um bando de medrosos aí, um bando de puritanos, sabe? Ah, bicho, eu não aceito isso não. E esses caras querem aí, sabe, voltar à Idade Média, quando predominava a Igreja Católica, tá certo? E aí agora, sabe, querem voltar, querem instalar aqui, rapaz, como tem ali no Irã, sabe, ali no Irã e outros países ali, sabe, ali do Oriente Médio. A Tailândia, rapaz, olha, um bando de chineses ali, sabe, ali, sabe, professando islamismo. Eu não aceito isso, rapaz, sabe? Maomé, rapaz, foi um cara aí um fudido, sabe? Um cara que teve um bocado de mulheres, sabe? Um cara que matou, uma vez ele chefiou um exército, sabe, de elefantes e homens, sabe, sabe, ele trouxe para a cidade dele ali, sabe, para fazer guerra com pessoas que ele tinha deixado para trás ali, numa disputa ali de dinastia, aquela coisa toda. E esse cara, rapaz, fundou uma religião, rapaz, sabe? Ah, porra, ali entre os árabes, sabe? Aí depois foram para a África, ver se pode. Tem africano hoje que é islâmico, sabe? Porra, cara, sabe? A gente fala essas coisas, fica até com medo, que eles são capazes de vir aqui querer me assassinar. Mas tudo bem.
Mas o fato é, rapaz, que eu não aceito, tá certo? Eu não aceito, sabe, essa coisa da ignorância, sabe? Eu não aceito, tá certo? Eu não aceito e me rebarbo, tá certo? Não tenho medo, sabe, de trovão, não tenho medo dos micro-organismos, sabe, dos vírus, tá certo? Eu não tenho medo, porque eu sei que eles existem, tá certo? E não são aí, sabe, atribuições de Deus. Eu assisto uns filmes aí sobre pragas, aquele filme do Solomon Kane, sabe? O filme Solomon Kane, o caçador de não sei o que, tá certo? De demônios, qualquer coisa assim. Onde ele fala, rapaz, de uma peste que houve ali, ele estava no século XVI, eu acho, sabe? E houve ali a peste negra, eu acho também, sabe? Não sei. Sei que houve uma peste ali e ali, sabe? E se atribuía ali, sabe, a mortandade a bruxas e a demônios, ao satanás e não sei mais o que. Tudo ideologia, rapaz, tudo para favorecer, sabe, aqueles ali, aqueles padres ali, aqueles frades, sabe, aqueles, como é que a gente fala, aqueles clérigos ali, sabe, porra, bicho, sabe, e eles tiravam vantagem, aqueles caras que habitavam, sabe, ali os monastérios, sabe, bicho, eu vou te contar, eu não aceito isso, olha, eu não aceito e repudio e protesto. São agora 6 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, sabe, que as coisas são assim. E por que eu estou falando isso? Eu não sei. Tá aqui, hoje é o dia da mentira, primeiro de abril, tá certo? É dia da mentira, diz que, né? E tem um pessoal aí, sabe, que faz aí guerra híbrida no mundo, sabe, que faz guerra cultural, que faz guerra religiosa, sabe, que tenta me derrotar, tenta me aniquilar, tá certo? Tenta me neutralizar, como eles dizem, sabe? Neutralizar é matar, tá certo? Correto, nem que seja culturalmente, tá certo? Mas eu não aceito, bicho, eu me rebarbo, tá certo? Eu me rebarbo. Mas tem aí pessoas aí, sabe, um bando de fudidos aí, sabe, que querem tirar vantagens econômicas, financeiras, porque no fundo é isso. Hoje estavam falando, rapaz, da fortuna, de que o Musk inventou uma inteligência artificial, o Grok, certo? E eu acho que é Grok o nome, tá certo? E essa inteligência, esse robô aí, sabe, aí faz pesquisa, sabe? E identifica o Flávio Bolsonaro, sabe, como um cara aí, um dos brasileiros mais ricos, estou exagerando, um dos brasileiros mais ricos, sabe, do Brasil, tá certo? Com certeza ele não está na Forbes ainda, tá certo? Mas assim, essa família aí enricou, sabe, aí roubando, bicho, porque eles. Porra, o Flávio é senador, rapaz, sabe? Um tempo aí ele, sabe, ele se associou aí numa empresa aí, sabe, aí no CNPJ que vendia chocolate, tá certo? Chocolate aí da Dinamarca, tá certo? E não sei. Assim, mas no fundo tudo isso para lavar dinheiro, rapaz, sabe? Porque esses caras se metem com crime, se metem com a milícia ali no Rio de Janeiro, sabe? E hoje esses caras se tornaram nacionais, tá certo? Eles atuam em todas as direções. Tá certo? Eles conseguiram canal de comunicação com o Brasil inteiro, com políticos, com, sabe, em todas as capitais. E aí os caras, rapaz, para onde vão fazendo dinheiro, fazendo dinheiro. Eles fizeram também movimentos em direção, sabe, ao exterior, tá certo? Aos países aí, sabe, Estados Unidos e outros países aí, ali, aquele pessoal da Arábia, sabe, aquela coisa toda. Se tornaram assim, sabe, lobistas, tá certo? Até o garoto deles aí, o filho garoto do Bolsonaro, se tornou lobista, sabe? Estava entrando e saindo ali, sabe, dentro do Planalto, do Palácio do Planalto, levando empresários ali para fazer ali negócios, sabe, com o governo, aquela coisa toda, certo? E o próprio Augusto Heleno facilitava isso aí, tá certo? Porra, aí no campo da mineração, sabe, concedendo licença, aquela coisa toda, tá certo? E quem levava essas pessoas lá para obter, sabe, esses favores aí lobistas, era o tal de Renan Jair, sabe? Jair Renan. Renan Jair ou Jair Renan? Acho que é Jair Renan, certo? Pô, bicho, ele se chama lá na cidade onde ele é vereador. Como é que chama a cidade onde ele é vereador? Em Camboriú, como é que chama? Não sei o que de Camboriú, certo? Lá em Santa Catarina. Uma cidade que tem para aquelas bandas, sabe? E ali, diz que é a Nova Dubai. Só se for, bicho. E eu só sei dizer, rapaz, que esse cara aí, sabe, esse Jair Renan, sabe, porra, é fudido, entendeu? E ele é vereador para aquelas bandas, mas não era isso que eu ia falar, não ia falar outra coisa dele, sabe? Porra, mas aí fugiu, escapou. Mas tudo bem, bicho, então assim, hoje é o dia da mentira, sabe? O dia da mentira. E esse pessoal, rapaz, não tem mais pudor, rapaz, sabe? Tudo bem que a gente minta de vez em quando, tá certo? Mas assim, de vez em quando, bicho, não precisa ali, sabe, fazer da mentira um método certo. Mas é isso que tem, a questão é essa, tá certo? E o pessoal mente de roldão, sabe? A verdade hoje pouco importa. Outro dia o Vitor Lima me ofereceu, sabe, um vídeo aí sobre. Aí, sabe, o algoritmo mandou o Vitor Lima de novo para mim, para cima de mim, para falar de lógica, tá certo? E para falar de verdade, aquela coisa toda, que é o setor aí da filosofia que cuida do conceito de mentira, tá certo?
E hoje, quando se falava do ser humano, tá certo? O ser humano, rapaz, ele faz elaborações mentais, sabe? Essas elaborações mentais são usadas na linguagem e a gente chama de conceitos, tá certo? Na filosofia e na linguagem, na filosofia da linguagem e na linguagem propriamente dita, tá certo? Os signos linguísticos, sabe, o conteúdo deles são conceitos, tá certo? Tem a parte do significante ali, a parte ali linguística propriamente dita, tá certo? A parte ali das engrenagens estruturais das palavras, sabe? Ali os mecanismos linguísticos, sabe? Gramaticais, digamos assim, tá certo? E tem a parte do conteúdo, rapaz, a parte da abstração, sabe? Desse processo aí que o ser humano faz aí, sabe? Sabe, de pensar, sabe, sabe, guardar essências das coisas, sabe, elegendo aí traços identitários, sabe, traços de identidade, de diferenças, aquela coisa toda. E tudo isso pertence ao mundo da linguagem, rapaz, sabe? Porra, bicho. Então, assim, sabe, aí quando se fala. Hoje o 247 se danou a fazer filosofia falando do eu pra cá, eu pra lá, na bandalheira, tá certo? Mas tudo isso aí tem a ver, rapaz, aquilo com que o Hegel, sabe, intuiu, sabe, ali, trazendo ali outros filósofos. Como é que chamava aquele filósofo antigo, rapaz? Tinha não, pera lá, tinha. Não vou dizer, aquele cara que falava da água, rapaz, do rio, sabe? Que ninguém se banha, assim, sabe, duas vezes no mesmo rio. Como é que chamava ele? Não vou lembrar agora. Mas o Hegel fez uma parceria com esse cara. O Marx também, o mestrado do Marx foi sobre esse filósofo aí, tá certo? Se eu batesse o dedo aqui no teclado, eu acharia, sabe, que é esse filósofo, mas eu não vou fazer. Amanhã eu trago a informação, tá certo? Que até uma forma, sabe, de eu ficar aí, sabe, atualizando os temas aí, sabe, criando assuntos, sabe, mobilizando esses restos aí, sabe, que vão caindo da mesa, sabe, de informação e que eu deixo para o dia seguinte. Muito bem. Aí assim, sabe, o Hegel que falou essa história aí de eu para cá e para lá, tá certo? Porque na verdade é isso, sabe. Agora tudo é construído. O Nietzsche, sabe, Nietzsche que atacou por aí, sabe, dizendo que tudo é construção humana, sabe. E porra, bicho, é foda. Mas é assim, mas hoje é o dia da mentira, e o dia da mentira lembra um cara chamado Olímpio, rapaz. Olímpio Mourão, tá certo? Eu venho falando desse cara aí, sabe? Ligando a tanque de guerra, aquela coisa toda, porque ele foi um militar. Deixa primeiro então fazer o seguinte: são 8h36, 1º de abril. O Guma me espia, tá certo? Mas me espia também aqui um macacão. Tá certo? Tá aqui, olha ele aqui, sabe? Tirado do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas eu vou bem ali e volto já. Pera lá, hein? Vocês dois aí. Tá certo? Pô, bicho. E eu tô aqui, rapaz, com o tal de Olímpio Mourão Filho, tá certo? Um cara que nasceu em Diamantina no ano que Nietzsche morreu, rapaz, em 1900. O ano, certo? O dia foi 9 de maio, tá certo? Eu não sei que ano foi, qual foi o dia que Nietzsche morreu, tá certo? Sei que o Nietzsche morreu em 1900, quando começava o século XX, tá certo? E foi no Rio de Janeiro que esse cara nasceu, tá certo? E no Rio de Janeiro ele morreu também, em 72. Portanto, ele viveu 72 anos, desgraçado, nem viveu tanto assim, tá certo? Porra! Ele foi militar brasileiro conhecido como autor do Plano Cohen. Porra, bicho, olha, tá vendo aí? Olha aí, tá certo? Por onde eu queria chegar? Tá aqui, o Plano Cohen, tá certo? Ora, porra. As instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O Comintern devia ser aí, sabe, alguma coisa lá da União Soviética na época, sabe, no tempo aí da Guerra Fria. As instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Mentira, rapaz. Ele disse que existia um tal de Plano Cohen, certo? E esse plano Cohen foi ele que inventou, rapaz, sabe? Foi um documento forjado por militares brasileiros com a intenção de instaurar a ditadura do Estado Novo. Veja bem, está falando aqui do Estado Novo, tá certo? O Estado Novo ou Terceira República Brasileira, nós estamos na quinta, certo? Foi uma ditadura brasileira instaurada por Getúlio Vargas em 1937, que vigorou politicamente até 1945 e formalmente até 1946, tá certo? Aí essa história aí do Estado Novo, certo? Um movimento aí feito pelo Getúlio Vargas, tá certo? Então veja que esse documento aí, o Plano Cohen, teve a intenção de instaurar o Estado Novo, certo? Em novembro de 1937. Uma das maiores falsificações da história brasileira e um exemplo eloquente da interseção entre o antissemitismo e o anticomunismo, tá certo? Veja aqui misturando alhos com bugalhos, tá certo? Antissemitismo de um lado e anticomunismo do outro. Duas coisas ruins aí, tá certo?
ele foi fraudulentamente atribuído à Internacional Comunista. Essa Internacional Comunista, o Comintern, certo? Também conhecida como Terceira Internacional, foi uma organização internacional fundada por Vladimir Lenin e pelo PCUs bolchevique em março de 1919, indo adiante, tá certo? E pretensamente, sabe, aí, sabe, o que queria esse pessoal aí, é, o Comintern, certo, queria isso, esse plano aí, queria derrubar o governo por meio de greves, do incêndio de prédios públicos, de manifestações populares. Tudo isso aqui foi inventado, sabe, que terminariam em saques, depredações. Tudo isso aqui, rapaz, é que o Bolsonaro queria agora, sabe, em 2023, tá certo? E 2022. Depredações e no assassinato de autoridades. Tudo aqui, ó, tá tudo aqui dentro, tá certo? Tudo que aconteceu em 2023. Como parte da farsa, ele foi descoberto pelas Forças Armadas, tá certo? As Forças Armadas, aí, sabe, as Forças Armadas concebem, né, o plano, sabe, o plano a jabuticaba, tá certo? E depois entrega, tá certo? Ele permitiu rotular como comunistas e derrotar os que se opunham ao governo e, enfim, foi utilizado para legitimar o golpe de Estado que implantou o Estado Novo, certo? O pessoal queria implantar o Estado Novo, sabe, a Terceira República, tá certo? E esse pessoal queria instaurar, sabe, uma república golpista aqui, rapaz, mesma porra, sabe? E hoje, por exemplo, sabe, eu creio que eu sou um comunista, tá certo? Eles me rotulam de comunista, chamando essa coisa de 50 anos atrás ou mais, tá certo? 70 anos atrás. Porra, bicho, eles não mudaram nada. E isso aí faz parte, sabe, da mentira, rapaz, olha, da mentira desses caras aí, tá? Um bando de mentirosos aí. E esse cara aí, rapaz, eu já vou, acho que já vou aqui voltando, com a aproximação das eleições presidenciais marcadas para 38, a ausência de um candidato que agradasse ao governo e a impossibilidade de estender o seu mandato, Getúlio Vargas e o general Eurico Gaspar Dutra passaram a planejar um golpe de Estado, mas que só funcionaria se aparentasse ser uma questão de necessidade nacional. Tem uns caras aí, rapaz, que elegem esse tal de Getúlio Vargas aí, sabe, como uma grande porra, tá certo? Mas veja que esse cara foi um golpista. A cúpula militar do governo identificou a necessidade de revelar novos fatos que introduzissem um clima de insegurança e instabilidade. Estou me lembrando, rapaz, ali, sabe, dos idos ali, sabe, de 2022. E assim surgiu a ideia da fabricação do Plano Cohen. Os caras que falaram do plano punhal verde e amarelo, tá certo? O documento foi enviado pelo general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, às principais autoridades militares do país, e em uma reunião oficial dos membros militares do governo foi apresentado como se for apreendido pelas Forças Armadas. Eu estou lendo aqui, rapaz, como se eu estivesse lá dentro do Palácio do Planalto agora, sabe, nesses últimos 2 anos, 3 anos, tá certo? Dutra e os demais presentes expressaram plena convicção quanto à iminência de um golpe comunista e a necessidade das Forças Armadas agirem com vigor. O Plano Cohen, então, foi divulgado, desencadeando comoção e uma forte campanha anticomunista. Vargas aproveitou-se da falsa ameaça para pressionar o Congresso Nacional a decretar um estado de guerra. Lembram disso aí que o Bolsonaro queria? E depois, rapaz, não sei quem é isso, a Lula já... o Dino me parece que se meteu nessa aí, sabe, querendo criar um estado de guerra também. Porra, vê se pode. Que lhe rendeu poderes para remover seus opositores. Bolsonaro queria isso. Em novembro de 37, 40 dias após a divulgação do Plano Cohen, a ditadura do Estado Novo foi implantada no país. Vê se pode. Tá certo? Bicho, eu vou sair já daqui. Tem aqui um negócio, deixa me ver aqui. Com a crise do Estado Novo em 45, o mesmo general Góes Monteiro, que ajudaria a arquitetar o golpe de 37, 15 anos depois disso, certo? Passou 15 anos. Passou a trabalhar para derrubar Vargas, veja, derrubação sobre derrubação. Ele denunciou a fraude que ocorrera 8 anos antes, afirmando que o Plano Cohen fora entregue ao Estado-Maior pelo Exército, pelo capitão Olímpio Mourão Filho. Veja aí, tá certo? Os militares aí na porrada entre eles ali, certo? À época, chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, cheguei onde eu queria, tá certo? Que vai falar justamente daquela coisa do medo, sabe? Do medo que os seres humanos têm, das coisas metafísicas, sabe? Das coisas infernais, sabe, e querem ao todo tempo se desligar aqui, sabe, mas nem tanto, sabe, os evangélicos, os protestantes de hoje, sabe, eles querem mais encarnar, sabe, na matéria.
Mas assim, a Ação Integralista Brasileira, AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista, católico de extrema-direita, inspirado no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseado na doutrina social da Igreja Católica e por aí vai. Tá vendo aí, ó? Porra, bicho. Isso aí foi o integralismo, sabe? E esse cara, o Mourão Filho, era, sabe, era chefe do serviço secreto da Ação Integralista Brasileira. Vê se pode. Mourão Filho confirmou ser o autor do documento, mas alegou tê-lo elaborado com uma mera simulação e acusou Góes Monteiro de tê-lo apropriado e utilizado indevidamente. Góes Monteiro, por sua vez, afirmou ter sabido da falsidade do documento desde o início, mas eximiu-se de qualquer culpa ao sugerir que um outro membro do governo o havia levado a público e afirmado que era verídico. Eu estou lembrando aqui, rapaz, de um cara chamado Ives Gandra Martins, sabe, um advogado que tem aí. O cara deve ter escrito livro, então ele é chamado de jurista, sabe? Mas é um jurista ultradireitista, tá certo? Mourão alegou ter respeitado a disciplina militar e por aí vai, tá certo? Porra, bicho. Aí fala aqui, quando falou ali do antissemitismo, sabe? Ele estava falando do mito do judeu comunista, tá certo? Pô, mas eu vou saindo daqui para dizer, rapaz, sabe, que a maioria dos brasileiros, sabe, não sabe dessas coisas, bicho, sabe? Nem procura informação. Os caras não têm letra, rapaz, acho que o problema é esse, sabe? Esses desafios eu encaro legal, sabe? Porque eu tenho disposição, às vezes eu tenho preguiça, mas eu tenho disposição, sabe, metodologia para isso, tá certo? Eu sou um cara do mundo da gramática, rapaz, sabe? Eu sou um cara do mundo da leitura, sabe? Porra, bicho, eu não sou analfa, eu fico pensando na minha mãe. A minha mãe, sabe, quando a primeira coisa que ela fez quando pôde fazer o investimento, ela comprou um dicionário, sabe? Eu não sei que dicionário era aquele, rapaz, um dicionário maçudo, sabe, porra. E eu não sei que fim tomou esse dicionário, sabe? Porque eu fui embora pro mundo, o dicionário ficou para trás, não era meu também. Pois é, rapaz. Aí tinha um Aurélio aqui, quando eu cheguei para vir morar nessa casa, tinha um Aurélio, sabe? Mas eu não vou falar muito, eu só sei que esse Aurélio também desapareceu. E eu acho que quem comprou esse Aurélio aí, eu sei quem comprou, sabe? Comprou para repetir a mãe dela, tá certo? Estou falando de uma irmã que eu tenho. Aí eu caio aqui, rapaz, de novo aqui no Olímpio Mourão Filho, né, que era chefe ali, sabe? De uma organização dentro da Ação Integralista Brasileira, da AIB. Já falei aqui que ele nasceu em Rio de Janeiro, filha da puta, sabe? Com 72 anos de idade, tá certo? Aqui tá dito assim, um negócio assim, sabe? E à frente da 4ª Região Militar de Divisão de Infantaria, sabe? Aqui está dizendo que ele foi autor do Plano Cohen, viu? Vamos colocar aqui. Foi um militar brasileiro conhecido como autor do Plano Cohen, documento utilizado para justificar o golpe do Estado Novo em 1937, e à frente da 4ª Região Militar, Divisão de Infantaria, 4ª Região Militar DI, como precipitador do golpe de Estado de 64. Tá vendo aí esse cara? Ele não vale nada com essa cara de fuinha dele aqui, escroto, sabe? Esse boca de laranja amassada, tá certo? Vai te fuder, caralho. Ele atuou como precipitador e eu chamo detonador, tá certo? Foi ele que usou ali, sabe? Toda bomba, rapaz, tem ali, sabe? Um detonador, tem um outro nome aí que chama, sabe? Que ali é acionado, tá certo? E a bomba explode, tá certo? O detonador. Mas tem uma outra palavra aí, tá certo? E esse cara funcionou como... Ele pegou, rapaz, que eu não sei se vai dizer aqui, tá certo? Que ele, sabe, pegou um tanque velho lá em Juiz de Fora, onde ele estava, tá certo? E veio pelas BRs aí em direção a Brasília, gritando, sabe? Fazendo o maior escândalo, sabe? E atraiu, rapaz, atraiu da mesma forma com os militares aí em 37 foram atraídos para dar o golpe junto com Getúlio, tá certo? Foram aí de novo, rapaz, sabe? Aí, sabe? Atraídos em 64, sabe? Por esse cara. Esse cara foi aí, sabe? Que atraiu... Tá certo? Como chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, redigiu sob ordem de Plínio Salgado. Plínio Salgado, rapaz, é outro cara, esse cara que era civil. Plínio Salgado foi um escritor, jornalista, poeta, poeta e político conservador, teólogo, olha, vê se pode, historiador brasileiro que fundou e liderou a Ação Integralista Brasileira, partido nacionalista católico de extrema-direita, inspirado nos princípios do movimento fascista italiano. Vê só aí, esse Plínio Salgado, rapaz, sabe? E aí, sabe, nesse nosso tempo agora, quem estava na frente aí, para mim era esse Ives Gandra Martins, tá certo? Aí tem aí esses caras aí, sabe, do mundo neopentecostal, aí aparece o Malafaia, aparece ali, sabe, de Macedo, essas coisas assim. Mas aqui o fato é que havia entre nós aí, rapaz, esse cara aí... Bom, em 64 havia esse Plínio Salgado, tá certo? E entre nós agora aqui, em 2022, havia, sabe, o tal... Para mim é o Ives Gandra Martins, sabe, que atua aí no mundo jurídico, tá certo? Como operador.
Ele serviu na logística da Força Expedicionária Brasileira, não quer dizer que ele foi para a guerra, certo? Serviu na logística, nas telecomunicações no governo Juscelino Kubitschek. Ele também trabalhou com João Goulart, certo? Mas chutou a bunda do João Goulart, tá certo? Ele traiu o João Goulart, o Jango, certo? O João Goulart, tá certo? Porra, bicho. Em Minas Gerais teve como aliado seu subordinado o general Carlos Guedes e o governador Magalhães Pinto, tá certo? Magalhães Pinto era governador de Minas, certo? Concretizou a deposição de Goulart e, antes da data prevista pelos outros conspiradores, deslocar sua 4ª região militar, suas tropas, certo? Na Operação Popeye. Que porra de Operação Popeye, olha, é foda, olha. Tá aqui a foto dos carros velhos ali, rapaz, carros que os Estados Unidos cederam aqui, isso é pro Brasil. A Operação Popeye foi o avanço dos destacamentos Tiradentes e Caicó do Exército Brasileiro e Polícia Militar de Minas Gerais. Veja a Polícia Militar, a partir de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, ele estava em Juiz de Fora, tá certo? Ao Rio de Janeiro e a Brasília, certo? Durante o golpe de Estado em 64. Sua retaguarda foi garantida, deixa-me ver aqui novamente, cadê? A Operação Popeye. Sua retaguarda foi garantida, cadê? Dentro do Estado pelas operações Gaiola e Silêncio, porra, tudo cheio de título, olha. Ordenado pelo general Olímpio Mourão Filho, da 4ª Região Militar. Foi a primeira ofensiva militar do golpe, tá certo? Do detonador, com o destacamento Tiradentes, cujo comando foi delegado ao general Antônio Carlos Muricy, defrontando-se com forças legalistas do 1º Exército, delegadas ao general Luiz Tavares da Cunha Mello, a partir de 31 de março, em território fluminense, tá certo? Isso foi, está falando de ontem, certo? 31 de março, certo? Isso foi um dos fatores da saída do presidente João Goulart do Rio de Janeiro, onde estava ali a capital, certo? Estava lá a capital? Não sei, acho que a capital já era Brasília, certo? Brasília foi fundada em 60, eu acho, não sei. E do colapso da resistência legalista na cidade. Assim, os destacamentos adentraram na Guanabara e Brasília, em 2 de abril, tá certo? Com o governo federal já derrotado nos seus destinos. Então tá aqui, sabe? Essa coisa aí não se deu no dia 31 como eles queriam, tá certo? Se deu aí, me parece o grosso, no dia 1º de abril mesmo, hoje, tá certo? Mas só que como hoje é o dia da mentira e para não macular uma coisa com outra, eles voltaram, atrasaram uma casa, sabe? E disseram que o golpe foi em 31 de abril. E eu vou saindo por aqui que já chega, bicho. São 27 minutos de vídeo, tá certo? Mas vale, sabe, para entregar, sabe, essas coisas aí, tá certo? Porra, bicho, é foda. E domingo, quando eu saí para almoçar com meus filhos, sabe, eu tive choque de realidade. Eu tive ali, sabe, o Horta, ele vem me atormentando, tá certo? Mas eu coloquei aqui assim, sabe, que a loucura salva, tá certo? Que a minha loucura foi salva, sabe, com o meu endoidamento, tá certo? Por 2 vídeos, tá certo? Eu assisti hoje na madrugada, sabe, um vídeo da Boitempo, da livraria Boitempo, sabe? Eu acho que a dona da Boitempo é paraense, sabe? E um vídeo o chamado Outubro, sabe, do canal Operamundi, tá certo? E no vídeo da Boitempo apareceu o Mauro Iazzi. Eu preciso conhecer esse cara, vou perguntar do meu filho mais velho, sabe quem é o Mauro Iazzi? Ele é do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, ele é da velha guarda, certo? Vai ver que ele é stalinista, tá certo? É daquela turma do João de Manuel, tá certo? Mas assim, e ele falou muito bem, sabe? Falou ali, sabe, da ortodoxia marxista. Foi isso que eu falei pro meu filho, sabe? Que eu vou me segurar na ortodoxia marxista, leninista, sabe? Ali, sabe? E vou me segurar por ali, porque eu acho que ali é firme, é marxista, o marxismo é leninista, tá certo? Eu acho que é firme esse caminho aí, sabe, para segurar minhas ideias a respeito da luta de classes, porque eu acho que a questão, sabe, não muda, tá certo? A burguesia tá forte aí, a burguesia surgiu ali, se consolidou ali na Revolução Burguesa francesa, tá certo? Mas depois os caras perderam, rapaz, sabe? O povo francês perdeu de novo, sabe? O Napoleão agiu, tá certo? Aí não prestou mais ali a revolução, sabe? Os jacobinos aí, sabe, tomaram conta de novo ali junto com os montanheses ali, sabe, porra, aí não prestou. Mas o fato foi que eu fui salvo aí, sabe, e vou fazer um trabalho com esses 2 vídeos aí, interessante. E esse aí eu tô até aqui, sabe, com a teoria da revolução. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui tá aparecendo propaganda, uma mulher feia. Porra, sai daí, mulher. Encheu o saco.
Tá aqui, olha, foi no quarto salão do livro político, tá certo? A teoria da revolução em Marx, eu vou ver depois esse vídeo aqui com mais calma, tá certo? A TV Boitempo dá início hoje à publicação do curso A Teoria da Revolução. Ao todo serão quatro aulas dedicadas a apresentarem as concepções de revolução em quatro figuras clássicas do pensamento crítico revolucionário. Esta aula de abertura, ministrada por Mauriase, discute a teoria da revolução em Karl Marx, tá certo? E eu fico por aqui, bicho, são 29 minutos de vídeo, 30, tá certo? Eu acho que tá bom, mas o fato foi que eu fiquei alentado, sabe? Eu tava derrubadão. Tá certo? E a outra foi essa história aqui do aniversário do golpe, tá certo? Aqui o canal do Breno aí, sabe, denunciando aí, sabe, essa posição de imparcialidade do Lula. O Lula quer ser um magistrado imparcial, porra, ver se pode, tá certo? O cara não quer feder nem cheirar, tá certo? Ele tá voltando da Ásia aí, sabe, e vai tocar o governo dele pra frente, tá certo? Tem mais 2 anos aí. O meu filho aí, sabe, caçula perguntava, o caçula dos três, do primeiro lote, tá certo? Que é que eu achava se o Lula ia ganhar, tá certo? E eu fiquei assim, a gente fica balançado, porque a gente não sabe, rapaz, sabe? A gente não tem certeza de nada. Hoje o mundo está em convulsão, as placas tectônicas, sabe, estão agindo. No sentido real mesmo, sabe? Ali em Mianmar, sabe, na Tailândia, sabe, derrubou prédios, aquela coisa toda, houve um terremoto para aquelas bandas. E aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o terremoto ele é metafórico, tá certo? Ele é político, tá certo? Com aquele Trump lá, rapaz, aquele nojento Trump lá, tá certo? São 31 minutos de vídeo. E aqui fala do aniversário do golpe, com militares no banco dos réus e esquerda de volta às ruas. Isso é bom, é preciso, sabe, cultivar o ânimo, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, certo? Meu canal é Quem Fala Muito, dá bom dia cavalo. Eu, caboclo falador, bom dia.